Então, pessoal, como nós falamos, o assunto vai ser sobre qual é o seu chamado. Só que antes da gente começar a falar em específico alguns tópicos, a pastora Débora, vai estar explicando sobre o que é um chamado. Porque não sei se vocês sabem, mas o chamado ele é dividido em três tipos. E ela vai estar explicando antes da gente começar a falar sobre o assunto que nós queremos hoje. Bom, o chamado. Tem um chamado universal, que é para todos. Por exemplo, todo ser humano foi chamado para a salvação. Deus enviou o seu Filho para salvar a todos, mas que todos. Só que nem todos creem. Então, João 3,16 vai dizer, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, se eu creio que ele é o Filho de Deus, então a salvação é para mim. Esse é universal. E tem o chamado individual, que é para uma pessoa específica. E todas têm um chamado. Agora, eu preciso saber qual é esse chamado para que eu evolua. E geralmente, esse chamado ele vem acompanhado de uma habilidade, uma vocação que você tem, e aí você vai se desenvolvendo e aquilo vai ficando mais forte, as circunstâncias vai também te levando para aquela direção e as pessoas começam a ver isso em você. Às vezes, o portador do chamado não tem a consciência de que ele está apto, mas está fluindo. Então, é um chamado específico, individual, que vem também através de uma vocação. E tem o chamado ministerial, que daí ele não é para todos, né? A pessoa ela é vocacionada por Deus ministerialmente. Então, por exemplo, vou pegar prático da minha casa, o meu esposo, o pastor Alex. Ele conta que na época de creche, eles brincavam de cultinho. E adivinha quem era o pastor daquele culto? Desde então, cedo. já nasce. E todos podem ver que flui naturalmente. Então, não tem como se ter um pastor. Ele já nasce. Ser pastor, já nasce. Davi cuidava das ovelhas do pai. Depois, ele direcionou uma nação, foi rei de uma nação, né? Moisés cuidava das ovelhas de Jetro. Depois Deus o chamou para ser o libertador do povo de Israel. Então isso flui. E aí as meninas elas vão tocando no assunto que também é bem legal, é justamente isso que quando nós temos as dúvidas, porque quem nunca pegou se perguntando qual é o chamado de Deus para minha vida? Sim. Eu mesmo já fiz essas perguntas várias vezes. Acho que todos, Acho que todo mundo já fez essa pergunta. E às vezes a gente fica na dúvida, como que eu vou saber exatamente se Deus quer que eu faça tal coisa ou o que realmente Ele quer que eu faça? Então, eu acredito que no desenvolver desse bate-papo a gente vai estar comentando, as meninas também vão estar comentando aqui um pouco das suas experiências.